Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de física com o professor Rodrigo Lopes. Na aula de hoje, vamos entender aqui um pouco sobre campo elétrico. Essa aula ela é bem direcionada para a resolução de atividades. Assim, a parte conceitual vai ser bem rápida, ok? Vamos dar início entendendo o que é o campo elétrico. O campo elétrico, ele desempenha o papel de transmissor de interações entre cargas elétricas. Ou seja, o campo elétrico vai ser toda a região ao redor de uma carga elétrica. Essa carga elétrica, ela é a chamada carga geradora, porque ela gera o campo elétrico, ok? Nós podemos colocar aqui uma cargazinha menor, que nós vamos chamar de Qzinho. Essa cargazinha menor, ela é chamada carga teste ou carga de prova, porque ela vai comprovar a existência desse campo elétrico. E o Qzão vai ser exatamente a nossa carga geradora. Carga geradora gera o campo elétrico, carga de prova vai fazer um teste para ver se naquele espaço onde ela foi colocada existe campo elétrico. Como esse teste? Ao ser colocado nesse campo elétrico, essa carga de prova vai estar sujeita a uma força. Essa força pode ser de atração ou de repulsão. Vamos ver mais detalhes mais adiante. O campo elétrico ele pode ser gerado por cargas positivas ou por cargas negativas. Quando o campo elétrico é gerado por cargas positivas, ele possui um sentido de afastamento da esfera ou da carga. Ou seja, o sentido dele é para fora. Em alguns livros, algumas atividades, esse sentido ele ainda pode vir como divergente, ok? Assim, para fora, de afastamento ou divergente, é tudo a mesma coisa. Sempre que você lembrar para fora e afastamento, é mais simples de ser lembrado. Essa palavra divergente, ela é mais difícil de ser usada, mas pode ser que vocês encontrem. É bom saber, ok? Quando o campo elétrico é gerado por cargas negativas, o sentido dele vai ser de quê? De aproximação ou para dentro. Ainda podemos encontrar também como convergente, para dentro de aproximação ou convergente. Vamos observar aqui. Essa primeira esfera aqui, essa primeira carga, ela é uma carga o quê? Positiva. Observem aqui as linhas. Estão apontando para onde? Para fora, em todas as direções, ok? Aqui é o sentido do campo elétrico. Carga positiva para fora. Carga negativa, observem aqui, ó, para dentro. Sempre que vier representado, eu já sei. Essas linhazinhas já estão demonstrando o quê? O sentido do campo elétrico, que pode ser para fora, quando a carga geradora é positiva, ou para dentro, quando a carga geradora é negativa. Vamos agora ver a relação do campo elétrico com a carga de prova. O que é que me diz aqui? Ó? Se Q, carga de prova, for maior que zero, quando eu digo que um valor é maior que zero, é porque esse valor ele é o quê? Positivo. Força e campo elétrico, esse Ezinho aqui significa campo elétrico, vai ter o mesmo sentido. Gravem isso aqui, ó. Quando a carga de prova é maior que zero, ou seja, quando ela é positiva, força e campo têm o mesmo sentido. Observem aqui, ó. Aqui eu tenho essa carga de prova positiva, maior do que zero. Essa linhazinha vermelha representa a força e essa linhazinha verde representa o campo elétrico.
Observem que as duas estão apontando na mesma direção. E quando a carga de prova for menor que zero, ou seja, quando essa carga for negativa. Quando a carga for negativa, força e campo têm sentidos o quê? Opostos. Vamos observar aqui, ó. A força, que é essa linha vermelha, observe, está apontando para esse lado, enquanto que o campo, que é essa linhazinha verde, está apontando, ó, lá para o outro lado. Ou seja, a carga que está gerando esse campo elétrico, ela está fazendo com que ele tenha força e campo elétrico opostos, porque essa carga aqui de prova ela é negativa. Vamos entender aqui, ó, como isso vai ocorrer. Observe, eu tenho, nesse caso aqui, 4 situações. Nessa primeira situação aqui, essa carga maior, ela é a carga geradora. Ela é quem? Meu Qzão. E essa daqui, essa é a carga de prova, o Qzinho. Vamos analisar essa primeira situação aqui, ó. O que é que acontece? Como essa carga Qzão, ela é positiva, o campo elétrico dela vai ser de aproximação ou vai ser de afastamento? Vai ser de afastamento, ó, para fora. Observe, aqui eu tenho o valor do campo elétrico, que ela vai partir lá dela e vai ser para fora. Eu gosto de começar sempre a partir da carga de prova, ok? Aí eu vou pensar aqui, e a força vai ser de quê? É só lembrar, gente. Essa carga geradora, ela é positiva. E a carga de prova, ela é o quê? Negativa. Se ela é negativa, o que é que acontece com a força? Vai ser uma força de atração, ou seja, essa cargazinha de prova, ela vai estar se sentindo atraída pela carga geradora. É só nós lembrarmos lá do início dos nossos estudos que cargas opostas fazem o quê? Se atraem. Aí demonstramos o quê? Que quando a carga de prova é negativa, força e campo têm sentidos opostos. Enquanto a força está para esse lado, o campo está para o outro lado. Vamos ver aqui esse segundo caso. O segundo caso aqui, a carga geradora é negativa e a carga de prova também ela é negativa. Primeiro, o campo elétrico. Se a carga geradora ela é negativa, esse campo vai ser de quê? De aproximação. Estão observando? É só lembrar lá daquele outro slide que eu mostrei lá, onde quando a carga geradora é negativa, o seu campo elétrico ele é de aproximação. E a força desse campo? É só observar. Se eu tenho carga geradora negativa e carga de prova negativa, sinais iguais, cargas iguais, de sinais iguais, elas se repelem. Ou seja, a força vai ser de repulsão. Então, essa força vai ser para o outro lado. Olha só, campo elétrico em direção à carga, porque ela é negativa, e força elétrica em direção oposta, porque os opostos, aliás, porque cargas de mesmo sinal se repelem. Nesse terceiro caso, a carga geradora ela é positiva e a carga de prova também é positiva. Primeiro, qual vai ser a direção do campo elétrico? Se a carga geradora é positiva, a direção dele vai ser para onde? Para fora. Sempre que formos determinar o sentido do campo elétrico, eu só preciso olhar para quem? Para a carga geradora. Se ela for positiva, para fora. Se ela for negativa, para dentro.
Já quando nós formos definir a direção da força, o sentido da força, nós vamos ter que observar quem? A carga geradora e também a carga de prova. Carga geradora mais carga de prova mais, eu vou ter o quê? Uma repulsão, ou seja, elas vão estar se afastando uma da outra. Observem que a força e o campo têm sentidos o quê? Iguais nesse caso, porque a carga de prova é positiva. E por último, temos uma carga geradora negativa e uma carga de prova positiva. Campo elétrico, eu vou olhar aqui para a carga geradora. Se ela é negativa, esse campo vai ser de quê? De aproximação. E para nós determinarmos o sentido da força, se eu tenho carga geradora negativa e carga de prova positiva, eu vou ter uma força de quê? De atração, ou seja, ela vai estar apontada para a carga geradora. Observem o seguinte, que a gente acabou de falar no slide anterior. Quando a carga de prova for positiva, quando foi que ela foi positiva? Aqui, ó, nesse exemplo e nesse exemplo aqui. O que é que acontece? O campo e a força têm o mesmo sentido. Observe que as setas estão apontando para o mesmo lado. Observe aqui também. Já quando a carga de prova for negativa, que são nesses dois casos de cima, elas têm sentido diferente, força e campo. Nesse caso aqui, a força está para esse lado e o campo para o outro. Aqui a mesma coisa. Aí lembrar que o campo elétrico, ele vai definir seu sentido apenas por quem? Pela carga geradora. Carga geradora positiva, campo elétrico de afastamento para fora. Carga geradora negativa, campo elétrico de aproximação. Já a força vai depender de quem? Da carga geradora e da carga de prova. Aí lembrar lá daquela nossos primeiros estudos. Sinais iguais se atraem, sinais diferentes se repelem. Dando continuidade, nós podemos ainda determinar a intensidade do vetor campo elétrico. Como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho uma fórmula. E é igual a F dividido pelo módulo da carga. O que é que vai ser o E? Vai ser o nosso campo elétrico. Ele é dado em Newton por Coulomb. O F é a força eletrostática, que é dada em Newton. E o Q é a carga de prova, que é dada em Coulomb. Essa carga de prova, ela vai estar em quê? Em módulo. O que significa isso? Por exemplo, se eu tiver uma carga de prova negativa, quando eu for substituir na fórmula, ela perde o sinal. Ou seja, nesse exemplo que a carga é menos 7, quando eu for substituir na fórmula, eu preciso colocar apenas o 7. Vamos observar aqui. Uma carga fonte, ela está gerando, né, a carga geradora, ao seu redor um campo elétrico. Nesse campo foi colocada uma carga de prova de 2 Coulomb. Sabendo que ela ficou sujeita a uma força de 14 newtons, direção vertical e sentido para baixo. Responda. Qual a direção e o sentido do campo elétrico? A direção vai ser sempre a mesma. Vertical. E o sentido? O sentido eu vou observar a carga. A carga de prova, ela é positiva ou é negativa? Ela é positiva. Como ela é positiva, lembra do que a gente viu? Quando a carga de prova é positiva, eles vão ter o mesmo sentido. Se o sentido é para baixo, ela vai permanecer para baixo. Se fosse negativo, teria sentido oposto. Qual é o oposto de para baixo? Para cima. É só lembrar disso. Letra B, determine a intensidade do vetor campo elétrico. Vamos utilizar a nossa fórmula. O valor de E vai ser igual a força dividido por quem? Pelo módulo da carga de prova. Campo elétrico vai ser igual. Quem é a força? Eu olho lá na questão. A questão me diz que a força é 14 newtons.
dividido. Quem é a carga elétrica? É 2. Vou colocar em módulo. Vai permanecer apenas o 2. Vetor campo elétrico vai ser igual 14 dividido por 2, 7 Newton por Coulomb. Observe, tive que observar 3 características aqui. A direção é vertical, permanece. Direção sempre é a mesma. O sentido. Para mim determinar o sentido, eu vou ter que observar quem? A carga de prova. Nesse caso, a carga de prova ela é positiva. Se ela é positiva, o sentido vai ser o mesmo, o que a gente viu. Como o sentido era para baixo, ele permaneceu para baixo. Determinar a intensidade. Utilizamos a nossa fórmula. Questão 2. Uma carga de prova de menos 7 coulomb foi colocada em um campo elétrico, ficando sujeita a uma força elétrica de 28 newtons. Observe aqui a carga de prova, o valor de Qzinho, e aqui é a nossa força. A direção é horizontal e o sentido é para direita. Letra A, qual a direção e o sentido? Lembrando, a direção não muda. Se ela era horizontal, ela vai permanecer o quê? Horizontal. O que é que vai mudar? O que pode mudar é o sentido. Se a carga de prova for positiva, o sentido é o mesmo. Se ela for negativa, o sentido vai ser oposto, que foi que a gente acabou de ver. A carga de prova ela é positiva ou é negativa? Ela é negativa. Se ela é negativa, o sentido vai ser oposto. Qual era o sentido? Não era para a direita? Qual é o oposto de direita? Vai ser para a esquerda. Atentem-se a esse detalhe. Carga de prova positiva, sentido igual. Carga de prova negativa, sentido diferente, ok? Letra B. Determine a intensidade do vetor campo elétrico. Valor de E vai ser igual a F dividido pelo módulo da carga de prova. O valor de E vai ser igual. Quem é o F? É só olhar na questão. É 28. Dividido. Quem é a carga de prova? A carga de prova ela é menos 7. Só que como eu quero o módulo, eu vou colocar ela sem o sinal. É só lembrar, gente. A carga de prova, ela nunca vai vir o sinal de menos, ela vem sempre sem o sinal, porque eu estou trabalhando com o quê? Com módulo. Resolvendo, eu tenho 28 dividido por 7, eu tenho 4. Ou seja, a intensidade desse campo elétrico é 4 newton por coulomb. Nossa aula era basicamente para isso. 2 aspectos que vocês têm que entender, porque é de suma importância para a resolução das questões. Primeira, carga geradora do campo. Quando ela ser positiva, o campo vai ser para fora. Quando ela for negativa, o campo é para dentro. O sentido, quando a carga de prova for positiva, que é o Qzinho, terão o mesmo sentido. Quando a carga de prova for negativa, os sentidos serão opostos. Não se esqueçam. Outro detalhe, a carga de prova, na nossa fórmula, ela vai vir em módulo, ou seja, independente do sinal, se ela for menos 8 coulomb, você vai ter que colocar na fórmula, na hora de substituir, apenas 8. Por hoje, basicamente era isso. Foco nos estudos e até a próxima.